Pessoal, dentro de eventos, conexões, a gente vai encontrando uma pessoa, conhecendo outra, aí uma vai apresentando, leva para outra. Eu vim palestrar aqui no Rio Innovation Week, e o Alex Lucena, que esteve aqui 2 painéis atrás, falando da indústria de cannabis, me levou para conhecer a PUC do Rio de Janeiro. Estava com a Simone, que ali está. A Simone, fomos visitar o laboratório e foi uma experiência incrível. O trabalho do Dr. Aaron é algo que precisa ser multiplicado. Dr. Aaron, por favor, se apresente aqui para todo mundo, um pouquinho do seu trabalho. Bom, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Bom, eu sou médico, tenho 36 anos de formado, a minha formação inicial era ginecologia e obstetrícia e depois eu fui para a área de imagem, trabalho com imagem há 30 anos, né? E trabalho com a radiologia, mas a radiologia voltada para a mulher, principalmente na área de medicina fetal. Então, meu foco sempre foi na imagem, na ultrassonografia e ressonância magnética. Só que nesses percalços do caminho eu fui conhecendo equipes multidisciplinares e hoje eu fui buscando pesquisa naquilo que era as minhas dificuldades na imagem, e é isso que nós vamos debater aqui hoje. E dentro do que você trabalha tem o conceito de biodesign, correto? Sim. Você pode dar um insight do que é biodesign? Exato. Bom, biodesign é um termo que começou a ser muito falado em Stanford. Ele surgiu em Stanford no início desse século, né, nos anos 2000. E eu conheci o biodesign de uma forma diferente. Então, biodesign é um encontro de uma equipe multidisciplinar que vai desenvolver soluções para a medicina, para a biologia em geral, e no nosso caso, a medicina. No meu caso, eu tive contato. Quando a gente forma em medicina e faz residência médica, tudo, o nosso conceito de multidisciplinar é o radiologista conversar com o neurologista, com o clínico, com o pediatra, e de repente nós recebemos, foi em 2003, 2004, isso tudo eu coloquei no final para vocês, eu recebi uma demanda do Museu Nacional do Rio de Janeiro para fazer tomografias das peças do museu. Né? O Museu Nacional por acaso, aquele pegou fogo, né? Pegou fogo. Então esse museu começou a levar as peças e começamos a fazer tomografia das peças. E o que a gente tinha que fazer era o seguinte, chegava um bloco de pedra e às vezes tinha um fóssil lá dentro, eu fazia a tomografia, tirava o que era a pedra e deixava o fóssil no modelo virtual, e aí a gente levava para impressora 3D. Mas nós estamos falando isso em 2004. 2004, eu ali com uma equipe de biodesign, o pessoal do design, o pessoal do museu, eu falei, mano, que coisa maravilhosa, né? Tudo. E aí a primeira vez que eu vi uma impressora 3D na minha vida funcionando, que eu fiquei maluco com aquilo ali, né? E aí você começa a ver o seguinte, o que eu posso trazer isso para a minha área? Né? E passando alguns meses, nós começamos a fazer, não, se eu consigo, na hora que eu vi um caixão egípcio entrando no tomógrafo e a gente extraindo ali as informações de uma múmia ali dentro, eu falei, bom, eu trabalho com gestante, por que eu não posso ali gerar modelos virtuais e que vai me servir para diagnóstico, discussão multidisciplinar, que é aquilo tudo que nós vamos mostrar, né? E aí começou o nosso estudo voltado para o biodesign, que era o encontro aí de engenheiro, design, médico. Aí eles sempre falam, maluco tem imã, né? Então todo mundo foi se juntando e a gente começou esse trabalho em 2004. O primeiro aprendizado aqui não é necessariamente ligado a gêmeos digitais, foi o que eu tive lá na visita deles. Quando vocês ouvem das múmias egípcias, o local onde as múmias estão, se chama sarcófago ou se chama caixão? Quem acha que é sarcófago, levanta a mão. Quem acha que é caixão, levanta a mão.
Tá vendo? Ninguém sabia, eu também não sabia. Foi o meu primeiro aprendizado de egiptologia, foi isso. E o egiptólogo o tempo todo, vamos tirar o sarcófago do aparelho, né? Não é o sarcófago, é o caixão. O caixão fica dentro do sarcófago, que é a urna mortuária, né? Que é o que a gente tem ali no cemitério, que é o túmulo, aquilo que a gente chama de túmulo. Mas a gente sempre conhece por sarcófago. Exatamente. Mas vamos lá, então se apaixonou pela ideia, viu as impressoras 3D. Viu a impressora 3D, então aquilo ali é o conceito daquilo que eu falei para vocês, é um encontro multidisciplinar, realmente de pessoas que pensam muito diferente, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, o que é biodesign, é isso aqui, ó. Olha só, essa menina, ela quando feto, então está na minha área. Quando feto, ela tinha um problema que chamava brida amniótica, banda amniótica. Essas bandas amnióticas, elas amputam partes do feto. Elas inibem o desenvolvimento de alguma parte do feto. Então ela nasceu, se vocês olharem, ela nasceu quase sem os dedos do pé. O desenvolvimento normal, quando ela chegou com 13 anos, o sonho dessa menina era fazer balé. Então ela começou o balé lá com 6, 7 anos e foi evoluindo no balé, evoluindo até chegar o momento de fazer a ponta, né? E aí não conseguia fazer a ponta porque você não tinha o apoio dos dedos, né? Então você vê um diagnóstico intraútero, ela nasceu, ela desenvolveu e aí entrou o biodesign. E o biodesign é o quê? Desenvolver algo que pudesse deixá-la fazer aquilo que ela sonhava, né? Então ela foi para o laboratório, nós escaneamos o pé e por acaso eu tinha imagens de ressonância magnética dela e de tomografia, nós fizemos uma reconstrução 3D e a partir dali o design entra para quê? Para desenvolver uma órtese que possibilite colocar na sapatilha e ela poder fazer a ponta. E aí vocês veem ela dançando o balé depois. Ela mandou uma foto, um vídeo dançando com a Ana Botafogo e tudo mais. Então, isso é biodesign. É você pensar uma equipe multidisciplinar em soluções que você pode levar para a medicina e resolver determinados problemas. Há quantos anos faz esse projeto? Esse projeto voltado com essas reconstruções desde 2011, mas nós tivemos uma experiência muito boa, foi nos Jogos Paralímpicos. Nós tivemos uma verba da FAPERJ, né, um projeto da FAPERJ, para os atletas paralímpicos. Então, ali a gente escaneava atletas e tudo mais para desenvolver soluções para esses atletas. Desde um óculos de natação, uma caneleira diferente, alguma coisa em que você escaneasse e desenvolvesse algo para eles. O que nós estamos começando agora um projeto para as crianças de Zika. Isso você não viu lá ainda. Que tem as cabeças. Exatamente. Essas crianças, as que sobreviveram, né? E só num grupo agora, vamos começar com 45 crianças, né? Elas estão com 10 anos de idade, a epidemia foi 2015, 2016, e elas têm várias demandas motoras a partir da microcefalia, né, dos problemas musculares, né, e tudo mais. E hoje nós vamos começar a pensar em órtese customizada para cada uma dessas crianças. Então elas estão indo lá no laboratório, nós vamos começando a escanear e desenvolver soluções individuais para cada um. As crianças que tiveram essa doença podem ser vários tipos de demanda diferentes. Completamente diferentes. Então, elas têm uma situação que chama artrogripose, que às vezes pega nos membros inferiores, membros superiores. Então, cada uma tem uma demanda completamente diferente. E isso é o que é a área do domínio do que a gente chama de biodesign. E as impressoras, as bioimpressoras entram nessa categoria de biodesign também? O biodesign, na verdade, ele vai muito no campo da bioimpressão.
né? Da bioimpressão porque a tecnologia, na verdade, é a mesma. É o material que você está usando que é diferente, né? Então, entra também a bioimpressão nesse campo do biodesign, né? Muito bem. Que mais temos aí? Nós temos muita coisa para mostrar, né? Então, o processo é mais ou menos esse. Então, o que nós tínhamos? Nós temos imagens, na minha área de medicina fetal, nós temos imagem que sai do ultrassom, imagem que sai da ressonância magnética, e eu vou passar essas imagens para um processo de segmentação, que hoje está ficando cada vez mais facilitado, porque tem a inteligência artificial que ajuda, né? Há 10 anos atrás, em 2008, 2009, eu levava para segmentar um caso mais de 24 horas, às vezes. E hoje, esse mesmo caso, você pode fazer em 5 minutos, 10 minutos, dependendo do caso. Porque você tem algoritmos, inclusive, isso é uma tese de doutorado que eu estou orientando agora lá na UFRJ, em que nós estamos medindo esses casos que foram feitos manual e agora com inteligência artificial. Né? E é absurda a diferença que nós temos de tempo e de qualidade. Né? Então, ele passa por um processo de segmentação. Então, vocês veem ali em cima a imagem original em 2D, são vários cortes desse em 2D, a imagem é segmentada e depois você tem um modelo 3D reconstruído. E a partir desse modelo virtual, nós temos várias possibilidades. Possibilidades da impressão 3D, possibilidades da realidade expandida, navegações virtuais, discussões em metaverso, nós vamos falar alguma coisa mais na frente, né? Então, nós temos ali isso abre um leque de possibilidades para planejamento cirúrgico, discussões multidisciplinares e a interface com os pais também fica facilitada. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Né? Não, e é incrível, né? Quando a gente sai da teoria e vai para a aplicabilidade, né? O planejamento cirúrgico. Isso é fantástico, porque vocês veem aqui, hoje as empresas estão incluindo muito, você tem muito IA embutido já nos aparelhos, né? Então, eu trabalhava com ultrassom há 30 anos atrás, é completamente diferente hoje. Né? E vocês veem que agora na área de medicina fetal, a gente já tem a possibilidade de fusão de imagem. Então eu consigo pegar o que é bom de um ultrassom, o que é bom de uma ressonância, transformar isso numa imagem melhor, né? E isso vai funcionar mais para o planejamento cirúrgico. Então isso é fantástico, né? Então a gente consegue melhorar o que nós estamos vendo ali no aparelho, né? E aí, vocês veem, esse é um feto, um bebê com uma fenda labial e com um palato aberto, né? Então, hoje, o que nós fazemos? A gente reconstrói, então eu já discuto com o paciente em cima dessas imagens, né? E eu já coloco o especialista também para discutir com o paciente em cima dessas imagens. Ou seja, né, antes do nascimento. Antes do nascimento. E aí começa tanto os pais quanto os especialistas começam a verificar o que vai nascer com muito próximo da realidade. E aí já planeja o que vai acontecer. Vocês veem que eu consigo ver imagens que eu não via no ultrassom nem na ressonância, a partir desse modelo 3D reconstruído. Ou seja, se eu reconstruo um modelo a partir de ultrassom e de ressonância, faço a fusão dessas imagens, e eu gero 3D interno, por exemplo, das vias aéreas de um feto, eu consigo entrar virtualmente com uma câmera e ter a visão que antes eu não via do ultrassom. E além disso é o seguinte, se eu quero fazer uma discussão com equipe multidisciplinar, eu posso entrar nessa imagem com a equipe, literalmente caminhando, e eu vou mostrar uns exemplos para vocês. E não sou médico, mas na linha do bom senso, imagino que quando é algo ainda, um lábio leporino, algo que é externo, planejamento cirúrgico é mais fácil. Mas internamente, quando é alguma coisa de coração, aí fica extremamente complexo, que isso vai ajudar demais, né? Então, vou mostrar para vocês. É complexo, porque o coração, por exemplo, é complexo para explicar até para o médico. Né? Muitos médicos, principalmente na hora que você vai explicar patologia, é difícil entender. Aí você desenha, e não entende o seu desenho, às vezes você não desenha bem,
né? E aí, com esse tipo de modelo, vocês vão ver que a gente consegue explicar muito bem. E, então, doutor Eron, minha esposa é cardiologista infantil. E ela que me explicou que o coração não é assim. Foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Nunca mais fiz cartão de Natal com o coraçãozinho. Foi disruptivo isso, né? E vocês veem o seguinte, tudo que a gente faz, a gente compara com o real, né? Então, vocês veem aqui o seguinte, isso é uma cirurgia fetal, né? Então, essa é uma cirurgia para mielomeningocele, né? Então, eu estou corrigindo um defeito na coluna do feto, isso é uma malformação que chama Chiari 2, né? E lá em cima, nós fizemos isso aí virtualmente, é o mesmo feto, tá? Só que em cima é a imagem reconstruída, a gente colocou a equipe discutiu, a equipe me manipulou essas imagens e depois ela entrou com o fetoscópio 2 dias depois e fez a cirurgia, né? Então essa é a ideia. A partir de exames de ultrassonografia, ressonância, gerar modelos 3D, de casos complexos, a gente não vai fazer isso para todos os casos, e a partir desses casos complexos, a equipe poder treinar no caso que vai operar. Entendeu? E agora, com esses estudos de casos, nós estamos começando a medir a diminuição de complicações, tempo de internação e tudo mais, e isso se aplica para a medicina em geral, principalmente na área cirúrgica, né? Então, esse é o conceito aí para nós do gêmeo digital. Eu tenho ali o bebê, né, virtualmente ou impresso em 3D, que nós podemos, então, ali trabalhar esse bebê. Isso tudo, você fala, bom, você está adicionando muita tecnologia, mas isso melhora muito a relação com o paciente. Então, eu adoro essa imagem aí, quando eu dou aula de IA, essa imagem, porque às vezes as pessoas falam, não, a inteligência artificial vai te afastar do paciente, a máquina entrando cada vez, é o contrário. São ferramentas que nos estão ajudando a ser cada vez mais humanos. Então você pega, antes eu ficava no computador ali digitando laudos e tudo mais, e hoje eu tenho mais tempo para paciente. E eu explico à paciente aquilo que o bebê dela tem de uma forma muito mais fácil, porque as imagens são muito melhores para você explicar, como é o caso do coração. A maioria chega com a ideia do coração que você tinha. Imagina você explicar uma patologia naquele coração que você vislumbrava. Impossível para seres humanos normais. Seres humanos normais. Agora, olha que interessante isso. Esse é um livro que nós fizemos, tá? É um livro técnico, e eu vou deixar ali o link para vocês conseguem o livro virtual. Esse é um caso emblemático, porque você vê o seguinte, o diagnóstico ele já está feito pelo ultrassom. Esse é um bebê que tem um tumor aqui no pescoço, né? E isso é interessante porque o que o cirurgião quer saber é se esse tumor ele está comprimindo as vias aéreas. E isso é uma informação muito importante na hora do parto, para saber o momento de você cortar o cordão umbilical, porque senão você mata o feto, né? Então, você vê aí que com a reconstrução 3D eu consigo dar para o cirurgião várias vistas com os modelos virtuais. Então é muito mais fácil mostrar para o cirurgião assim do que assim, né? Então isso foi no momento que a gente usava as impressoras 3D. Depois, com a evolução da realidade virtual, das imagens virtuais, são imagens de 2011 que eu estou mostrando para vocês, tá? Não são as imagens novas ainda não. E aí nós passamos para isso aqui, ó, né? Você vê que eu conecto o cirurgião, o mesmo bebê, eu já começo agora a navegar dentro dele, né? Então eu coloco o cirurgião cara a cara com um tumor que ele vai operar. O tumor está aqui em verde, né? Então a gente coloca o cirurgião, a gente está presencial junto com o cirurgião, o paciente ele vê isso, então isso muda o approach com o paciente e isso muda o approach com a equipe que vai operar essa criança, entendeu? Então essas imagens hoje,
A gente já faz aqui no Brasil para o mundo inteiro. Muita gente manda as imagens, nós segmentamos e eu retorno com os vídeos para eles fazerem o planejamento cirúrgico. E, doutor Heron, então, profissionais de outros países mandam a demanda aqui para o Rio de Janeiro, entendeu? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é publicado em literatura científica, de revistas de impacto. E ali eu coloco o protocolo da ressonância que eles têm que fazer. Porque você tem uma sequência isotrópica, então, e com um plano de corte muito, muito fino. E tem um segredo ali, porque o feto mexe muito. Então eu preciso cortar fino, dar contraste e fazer no momento em que a mãe consiga prender a respiração e no mesmo momento que o feto para de mexer. Então você vê que é uma conjunção de detalhes que a gente tem que fazer e que às vezes o exame demora um pouco mais e a inteligência artificial agora está ajudando. Porque você já tem hoje o quê? Algoritmo que já corrige esses artefatos de movimento e deixa a imagem mais limpa para eu poder segmentar. Entendeu? Então, isso está acelerando cada vez mais. Esse é um caso que foi capa de revista de uma revista inglesa de maior fator de impacto no mundo, porque esse caso ele é muito emblemático. Essa mãe ela veio de São Paulo, e aí, o que aconteceu? Eles fizeram um diagnóstico no início da gravidez de 2 fetos unidos pelo crânio, né? Só que, além disso, 2 fetos unidos pelo crânio eu posso operar. Nós já operamos nós já tivemos um outro caso operado lá no laboratório. Mas esse caso em específico, um dos bebês tinha uma malformação cardíaca grave. Então, ele ia nascer e morrer e matar o outro, né? Então, o cirurgião, que em qualquer lugar do mundo, a conduta era interromper a gravidez. Não levar a gravidez adiante. Por quê? Porque você não tem tempo hábil ali de operar essas crianças, então a maior parte dos outros países a legislação permite no primeiro trimestre interromper, a maior parte eles oferecem então para a gestante interromper. Essa gestante nos procurou porque nós tínhamos tido sucesso num outro caso que não é parecido, mas era craniópagos também. E a primeira pergunta do neurocirurgião é: eu posso separar essas crianças de uma forma... Eu posso separar essas crianças de uma forma rápida? E aí, o que nós fizemos? Nós geramos os modelos 3D e fizemos a segmentação da imagem. Então, nós mostramos ali que o cérebro deles, apesar de estar junto, a comunicação de encéfalo não era grande. Então, nós falamos o seguinte, olha, nós podemos separar eles de uma forma rápida. Então, a primeira decisão aí foi continuar a gravidez. Então, nós tínhamos um cenário que a gente pode separar essas crianças de uma forma rápida, né? Uma criança iria morrer porque ela, por malformação cardíaca grave, não teria como salvá-la, mas o objetivo nosso era deixar a outra bem e sem sequela, tentar com o mínimo de sequela possível. Então, nós fomos usando tudo que a gente tem. A decisão foi tomada, continuar, então aqui você já vê ressonância magnética, ultrassonografia, nós fomos segmentando, preparando esses modelos e preparando a equipe que vai operar essas crianças. Outro detalhe, parte da equipe vinha da Inglaterra. Eles queriam operar junto com a equipe inglesa, então eu tinha que fazer um planejamento com essa equipe inglesa. E aí nós geramos então os modelos. Vocês veem aqui o planejamento já em metaverso. Então, todos os tempos cirúrgicos eles foram ensaiados em ambiente de metaverso com a equipe do Hospital do Cérebro, hospital público, tá? Com um hospital universitário aqui em Rio de Janeiro, com um hospital universitário na Inglaterra. Então, as equipes estão juntas aqui, fazendo o planejamento cirúrgico. Eu estou ali num canto de enxerido, né, que eu não entendo nada de neurocirurgia, mas não vou deixar de estar junto, né? E aí, o resultado, a criança completou 1 ano andando, entendeu? Sem sequela. Então, esse é o objetivo do biodesign, é pegar casos complicados em que a gente vai usar
essas ferramentas todas para deixar essas crianças o melhor possível, né? Uma curiosidade. Existe 100% de acerto ou existe uma margem que não, o realizado não é que nem o estimado? Medicina não é 100% de acerto, né? Esse é o problema, esse é o desafio da medicina e o bonito da medicina, né? Então, na medicina, o nosso desafio é chegar o mais próximo do 100%, né, do resultado. Obviamente, eu nunca virei para essa mãe e falei para ela, não, seu bebê vai ficar 100%, mas nós temos ferramentas hoje para deixar o seu bebê muito bem. E às vezes o 100% para mim, para você, é diferente do 100% para uma mãe, entendeu? Então, nós tivemos um outro caso de craniópagus operado, que um fica na cadeira de roda, mas é o 100% para aquela mãe, ele está ali com ela, né? Esse, para mim, foi o 100%, para a mãe eu acho que foi 1000%, porque você teve, depois disso tudo, uma criança andando com 1 ano de idade, isso foi 1000% para ela, né? Então, e a outra coisa é a questão da inclusão, é a comunicação com o paciente, né? Então, você vê, isso é um projeto que nós fazemos gratuitamente para o Brasil inteiro desde 2011, isso já foi publicado em literatura internacional. Toda gestante cega, deficiente visual no Brasil, ela recebe o bebê dela, ela faz ultrassom, se ela está no Rio de Janeiro, o ultrassom é gratuito, ela faz ultrassom, nós reconstruímos em 3D, imprimimos em 3D, ela volta e ela refaz o exame tocando no bebê. Quando é de fora, se ela estiver em Manaus, vai ser mais complicado, mas aí o que eu faço com o médico? O médico me manda o arquivo virtual, a gente segmenta, aí demora um pouquinho mais, que eu tenho que mandar pelo SEDEX, não vai ter custo nenhum, e ele refaz, aí a critério dele, refaz o ultrassom com ela palpando o bebê, né? Então, eu acho que isso, você inclui a pessoa, né? Inclui o casal, que a maioria dos casos que eu tive é o casal, eles se encontram muito na escola de Braille, eles trabalham juntos e tudo mais, né? Então, você inclui o casal no entendimento do acompanhamento pré-natal da criança, né? E a outra coisa interessante, esse é um projeto que nós estamos fazendo com a Fiocruz. Isso foi uma tese de mestrado que foi defendida agora. O que nós... É o coração. O coração é difícil para todo mundo entender. O médico tem dificuldade, o médico não é cardiologista, é difícil de entender. Então imagina um coração com a patologia. Você, a mãe, vai lá no Instituto Fernandes Figueira, que é uma referência de malformação cardíaca de feto, você faz um diagnóstico e você vê o seguinte, como é que eu vou explicar isso para a mãe? Né? Antes você desenhava, a mãe não entendia. Então nós fizemos um projeto que era o quê? A gente imprime o coração do bebê para explicar para ela. Né? Então faz o diagnóstico pelo ultrassom, você capta uma imagem volumétrica, segmenta a imagem, né? Hoje a gente está segmentando bem rápido essas imagens, coloca na impressão 3D e aí eu explico para ela a malformação e nós estamos medindo esse entendimento para a mãe. Então, o impacto foi absurdo, essa tese foi defendida agora, já virou uma tese de doutorado, só que nós estamos medindo agora nos alunos de medicina e nas equipes multidisciplinares usando metaverso. Por quê? Eu tentei usar na gestante, mas no leigo, às vezes, tem dificuldade com óculos. Mas o aluno de medicina, essa geração mais nova, tecnológica, não. Então, nós estamos levando isso para eles num outro formato, que é um formato de imersivo, né? Então, esse esse projeto, né? Se você analisar, já entra nisso aí. Ali é um coração. Isso é uma segmentação do coração na realidade virtual. Mas aí você vai falar da realidade expandida, vamos dar uma introdução disso, que é outro capítulo, né? É outro capítulo. Não, vamos entrar nisso. Vamos. Bom, a realidade expandida, quando eu comecei a fazer eu nunca imaginei ver uma impressora 3D. A primeira vez que eu vi uma impressora 3D e na primeira vez que eu vi um feto sair,
Você já viu aquela imagem do Exterminador do Futuro, quando ele saía, era igualzinho. Aí eu guardei aquilo lá. Na época, não dava para fazer pelo ultrassom e não dava para fazer pela ressonância. Os cortes da ressonância naquela época era de 6 milímetros mais fino. Então, o modelo saía todo igual uma escada, né? E o ultrassom não dava. Então, o que eu fiz? Eu estava doido para fazer um feto em 3D. Então, eu trabalhava na França, antes eu trabalhei 4 anos lá. E lá nós tínhamos um protocolo de tomografia com baixa radiação em fetos com malformação esquelética. Então, o que eu falei? Eu vou usar esse protocolo. A primeira vez que eu trabalhava na Fiocruz, primeira vez que eu tiver um feto de mais de 30 semanas com malformação esquelética grave, nós vamos fazer uma tomografia com baixa radiação. Aí apareceu uma condrogênese, nós fizemos, né? E aí a equipe, imagina, isso foi feito no Instituto Nacional de Tecnologia, aqui perto. Você imagina o feto saindo de uma impressora de resina, aquele feto saindo, e todo mundo inacreditável. Eu gerei um vídeo. Sensação de nascimento mesmo. Sensação de nascimento. Aí fui para o congresso em São Paulo. Falar de imagem, um congresso grande e tal. Aí estou falando de ultrassom, estou falando da ressonância, tudo. Aí eu vou falar, vamos falar para vocês o futuro, né? Olha o que vocês aí, coloquei o feto saindo assim, mas todo mundo parou, né? Ninguém acreditava, né? E aí foram vários estudos. Depois entrou a ressonância magnética, o ultrassom. E hoje você está vendo a inteligência artificial, né? De um lado, essa é uma tese de mestrado, amanhã é a defesa, por isso que amanhã estou lá na PUC. Isso é um software que você já segmenta na realidade virtual. Só que, geralmente, lá no laboratório, a gente não compra o software. Eu falo com eles o seguinte, eu falo com as empresas, vocês deixam comigo, e eu assino um contrato com vocês que eu vou desenvolver alguma coisa para vocês desse software. E assim a gente consegue. Então, esse software não trabalhava com ultrassom. E aí eu desenvolvi um plugin para ele para ultrassom. E a tese dela é segmentação do coração fetal na realidade virtual. Então, ela pega o arquivo do ultrassom, o bloco, ela carrega esse bloco nesse software e ela já vê os planos, e aí ela vai segmentando, é o que ela está fazendo aqui, é uma cardiopediatra que está concluindo agora o mestrado dela, né? Do outro lado, é aquilo que eu falei para vocês, isso é um software open source, né? É gratuito, é o 3D Slicer, né? O que nós fazemos aqui? É uma tese de doutorado que eu estou orientando, nós estamos juntando algoritmos dele, para segmentar mais rápido. Então, um algoritmo para líquido amniótico, um algoritmo para corpo fetal, cérebro. Então, você vai chamando o algoritmo e ele vai te ajudando na segmentação e nós estamos medindo isso, né? Então, são coisas que a gente conseguindo fazer com qualidade e rápido, eu posso deixar isso disponível para todo mundo. Porque se você falar, não, você leva 24 horas para fazer um caso, quantos casos eu vou poder fazer? Como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? E o algoritmo e a inteligência artificial auxiliando, como ferramenta auxiliar, é fantástico, né? Sensacional. E aí... Eu tinha que trazer o Dr. Eron para cá ou não, hein, pessoal? Vocês precisam ter... Ele vai convidar todos para fazer uma visita no laboratório deles. Vocês vão ver isso ao vivo. Mas você sabe que no Rio Innovation Week foi um grupo, né? Quando eu falei isso lá no Rio Innovation, não desse ano, do ano passado, foi um grupo e tinha uns alunos que ficaram. E estão lá. Viraram os agregados lá, né? Aqui é a mesma coisa. E são bebês unidos pelo tórax, né? Então, planejamento cirúrgico para separar essas crianças, né? A ideia é a mesma coisa. Imagens de ultrassom, imagem de ressonância, que é a turma discutindo aqui no metaverso, né? E o legal desse ambiente de metaverso é que a gente pode fazer o quê? Eu posso convidar equipes à distância, né? Isso abre um leque muito grande. Se eu tenho uma equipe que tem muita experiência no Japão, por que não me conectar com essa equipe e eles vão colocar um óculos ou pelo computador mesmo, eles vão entrar nesse ambiente virtual e fazer a discussão do caso com a gente. E é isso que a gente faz,
né? Então, se a gente tem que pensar o seguinte, o diagnóstico já foi feito, mas a gente tem inúmeras ferramentas para nos ajudar a melhorar o desfecho desse caso e o conceito da medicina 4.0, né? Mais um exemplo aqui, vamos ver se tem. Isso é uma tese de mestrado que eu orientei também, e aí nós estamos vendo duas possibilidades, tá? Então, isso são estudos de casos. Isso não é medicina fetal, não. Isso é cirurgia hepática. Isso é o cirurgião está fazendo o planejamento prévio no metaverso. O planejamento está feito antes de operar. Agora, estou na hora da cirurgia, estou operando. Será que, eu não lembro aqui, era uma reoperação. Será que aqui está passando um vaso que não era para estar passando? Óculos de realidade aumentada, ele está vendo a anatomia do paciente de novo em cima. Ele está a realidade misturada. Ele está jogando o exame do paciente ali. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, vou fazer uma obra. Será que tem um cano passando aqui? Eu vou furar ou não esse cano? Se eu coloco um óculos, eu não vou ver o cano? Hoje já tem tecnologia para isso? É a mesma coisa ali, olha lá, ele está vendo. O desfecho é melhor, eu evito complicações, né? Porque se eu cortar um vaso inadvertidamente, eu vou levar mais 2 horas. Quanto cirurgião já virou para mim? Pô, isso me ajudou a ver um vaso que eu iria cortar e eu ia levar mais 2 horas para fazer o meu erro. Entendeu? Para consertar o meu erro. Então é menos tempo cirúrgico e menos complicação. Entendeu? Então isso está evoluindo muito. Então nós temos uma ferramenta para discutir a cirurgia previamente e a ferramenta para usar isso durante o procedimento cirúrgico, né? Então são coisas que realmente vão nos ajudar muito. Voltando ao coração, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou aqui com uma cardiologista, nós estamos discutindo o coração dentro do coração, né? Então hoje nós estamos dando aula já nos casos clínicos nossos, nós podemos acessar as estruturas. Era agora aquele PP na traqueia, eu poder entrar com os alunos lá e mostrar as estruturas, né? Então, isso aqui é uma outra prova de conceito, nós estamos navegando dentro de um coração. Esse, por acaso, é um coração normal, nós fizemos isso e entramos com os alunos, né? Onde nós queremos chegar é isso aí, ó. Na patologia, antigamente eu discutia naquela imagem 2D. Agora eu tenho os modelos impressos em 3D. E agora eu posso ter tudo isso virtual. As imagens originais, as imagens reconstruídas, né? E a equipe de qualquer lugar do mundo junto comigo discutindo como eu estou discutindo com vocês, né? Então, isso abre um leque de possibilidades muito grande. Sempre voltando ao original, à imagem original. Que eu posso ali querer... voltou de novo? Eu posso querer ali voltar num determinado plano, eu posso voltar às imagens originais. E aí a gente vai finalizar com isso aqui, ó. O que é isso aqui? Imagina associar a tecnologia háptica dentro disso que vocês viram. Entendeu? Então, eu estou vendo a imagem, eu estou discutindo a imagem, se eu tiver sensor na minha mão, eu vou tocar na imagem e vou sentir a imagem. Entendeu? Então, isso aqui é um bebê com uma gastrosquise e o médico está treinando antes de operar, ele está fazendo a cirurgia, mas sentindo, ele está tocando na alça intestinal e ele está tendo a sensação do toque. Então, imagina você com a luva háptica poder, então, ter mais esse sentido, né? Mais a questão do háptico. Então, ó, isso aqui é o original, a ressonância, olha a imagem como é que melhora, e aí, além disso, eu posso fazer, então, esse treinamento. Então, essa é a mensagem, né? Eu acho que um monte de ferramenta que a gente tem, e aí não para, né? Porque o céu não é limite. Doutor Aaron, é um trabalho incrível, né? E o senhor falou da medicina 4.0.
Ah, tá. Então é esse. Vamos fazer um exercício de futurismo da medicina 5.0 nessa linha. O senhor que um dia não acreditou naquela impressão 3D acontecendo, está vendo toda a evolução. O que o senhor acha que daqui nos próximos anos a gente vai ver em relação a essas tecnologias na medicina 5.0? Eu acho que, até participei agora, a Fiocruz vai lançar um livro de como vai estar a medicina em 2050, né? E aí eu revi alguns capítulos, né? Eu acho que, bom, a bioimpressão, ela vai entrar forte, isso é fato, né? Entendeu? Então, não vou te dizer que em 2050 nós vamos estar colocando um rim do paciente, não sei, entendeu? Mas talvez antes ou talvez um pouco depois, mas é por aí, né? Eu acho que essa interação vai ser cada vez mais natural, né? De encontro multidisciplinar, o mundo vai ficar pequeno, né? A cirurgia à distância robótica, isso já está virando uma realidade, né? E a realidade ela vai surgindo de uma forma muito rápida. Você vê o seguinte, eu estou fazendo testes agora de plataformas em que alguém está fazendo um ultrassom lá no norte do país, nós vamos começar agora com os barcos que vão na Amazônia fazer exames de ultrassom e eu consigo controlar daqui. Então eu já tenho a tela já está lá no laboratório, eles estão fazendo o ultrassom, tenho alguma dúvida, eu assumo o controle do ultrassom aqui, curva de ganho, medida, congelar a imagem. A única coisa que falta é o braço. Meu braço vai estar aqui e eu vou estar comandando um braço de uma pessoa lá, orientando ela. Mas aí nós já estamos trabalhando o quê? No braço mecânico. Imagina você aqui fazendo um ultrassom, comandando um braço mecânico e o controle do ultrassom todo nas minhas mãos. Eu acho que isso vai ser uma realidade em breve, isso vai fazer parte da medicina 5.0 e vai ser uma revolução dentro desse país, que é um país continental e a gente precisa disso, né, Renato? E mais uma provocação. Concordo com essa linha e eu acho que vai acontecer tudo isso em relação a órgãos inteiros bem antes de 2050. Mas aí a gente está vendo toda essa evolução com a inteligência artificial vindo, os robôs humanoides, para quem tem acompanhado as notícias, a carta do especialista, quem não assina ainda, é a minha newsletter, sai toda sexta-feira, fala muito sobre essas tendências. E os robôs humanoides, agora você tem ali o Figure 3 e tem um outro que está sendo vendido por $500 por mês. Um robô humanoide para você trabalhar na sua casa, ele fazendo todos os serviços domésticos, já disponível para pré-venda por $500 por mês, $20 mil. A gente está vendo cada vez mais isto no nosso cotidiano. Aqui a gente está falando da gente ir para o mundo digital, para o metaverso. Mas a gente está vendo cada vez mais o metaverso vir para o nosso mundo e a gente está tudo junto e misturado. Até quando os seres humanos serão necessários? Isso essa é uma pergunta extremamente complexa. Eu acho, no meu ver, que o ser humano sempre vai ser necessário. Entendeu? Eu acho que a ponta é o ser humano e o outro lado é o ser humano. Então, eu acho que nós vamos ter o robô do nosso lado, nós vamos ter inteligência artificial do nosso lado, nos auxiliando, mas o médico cuidando, entendeu? Nós precisamos desse contato humano, entendeu? Se não houver o contato humano, muda tudo completamente. Então, assim, são todas essas... Eu posso ter um robô do meu lado, mas eu preciso do humano cuidando do humano, e eu acho que isso não vai acabar. É um mundo incrível que está vindo para os próximos anos. Já fazendo spoiler para a última sessão do dia aqui, a gente falou de gêmeos digitais e na última a gente vai falar de entidades digitais, de inteligências vivas. Então, cada vez mais a gente não sabe ou não vai saber se aquela inteligência é humana ou artificial. Cada vez mais os mundos misturados. E aí a gente tem que fazer possíveis projeções. Acredito sim que os valores humanos, é a minha visão, eles vão estar sempre preservados.
Mas é um mundo incrível de seres humanos aumentados por todas essas tecnologias que estão vindo. Exato. Esse trabalho, mais uma vez, é incrível. Tenho certeza que todo mundo ficou com vontade de visitar o seu laboratório. Todos estão convidados. E queria os contatos aqui, Os né? Os contatos estão aqui. O Instagram, Aaron.Werner, LinkedIn, Aaron Werner. E o e-mail, aaron.werner@gmail.com. Se vocês mandarem uma imagem de alta resolução, ele já recebe em formato 3D. E eu deixei o QR Code também, que deixei um material, livro, tá? Tem um livro técnico, mas tem um livro que nós lançamos agora, que foi um projeto da FAPERJ, sobre realidade expandida. E isso é uma parceria com o Museu Nacional e com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então vocês vão ter uma parte do livro que é voltada para museu, o histórico do resgate do museu, você tem uma parte de arte, você tem a parte de medicina, mas mostrando que nós temos uma única tecnologia linkando isso tudo. Vocês vão gostar muito do livro, as imagens são belíssimas. E fechar só com um detalhezinho, a questão do Museu Nacional, que pegou fogo, graças ao trabalho que foi feito de escaneamento de todas aquelas obras, existe pelo menos um acervo no mundo, no metaverso, né? Existe um acervo, exatamente. Nós estamos reconstruindo isso agora. Você vê, já tem exposição hoje do crânio da Luzia, né? Reimpresso em 3D com a cinza do próprio museu. Né? Então é a tecnologia recriando coisas que foram destruídas, infelizmente destruídas. Bom, orgulho de ser brasileiro quando a gente vê pessoas como essa fazendo a diferença. Uma salva de palmas para o Dr. Aaron. Obrigado. Todos estão convidados aí lá no laboratório. Muito obrigado, pessoal. E a última, Instantes Gêmeos Digitais. Não! Entidades digitais. Gêmeos digitais acabou agora. Muito digital, né? É muito digital.